Alô pessoal, você do terceiro ano que está comigo nesse pequeno vídeo, nós vamos agora, como um pequeno anexo do nosso encontro ao vivo que nós tivemos no Google Meet, eu estou vindo com você falar um pouquinho mais do campo da filosofia contemporânea, especificamente do existencialismo, em duas questões do Enem, uma do ano de 2016 e outra do ano de 2020, onde nós teremos a oportunidade de entender um pouquinho como é que funciona na hora que o Enem vai cobrar, por exemplo, um tema de filosofia contemporânea sobre o existencialismo, claro, dentro da prova de humanidades, dentro da prova de ciências humanas, né? Então, você pode perceber aí, ó, o Enem de 2016 trouxe essa questão. Acompanhe aí comigo. Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa a reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. É um pequeno trecho muito famoso, não é, justamente do personagem de Hamlet, que o William Shakespeare escreveu, um clássico, né, na verdade, da literatura. Então, a gente tem aí o comando da questão. Esse solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre, letra a consciência de si e a angústia humana, letra B, a inevitabilidade do destino e a incerteza moral, letra C, a tragicidade da personagem e a ordem do mundo, letra D, racionalidade argumentativa e loucura iminente. Ou letra E, dependência paterna e impossibilidade de ação. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber numa questão como essa é analisar com bastante calma cada elemento que vai sendo trazido no fragmento. Então já existe aí um conflito na primeira linha do solilóquio, quando diz ser ou não ser, eis a questão. Então já há uma situação de conflito interior, né, do personagem com uma decisão que precisa tomar na vida. Né, com uma realidade na sua existência que está lhe trazendo, de certo modo, uma angústia. Né? Então, para a gente que já vai fazer o Enem entendendo que uma das coisas que todos os filósofos existencialistas concordam é que o ser humano ele fica angustiado na hora de tomar as decisões importantes na vida, já que ele é livre e tem que tomar decisões sendo livre, ele se angustia diante disso, né? Então ele tem consciência de que decidir é angustiante. Portanto, entre todas as alternativas que aí estão, você já percebe que a letra A, né, consciência de si e angústia humana. Ou seja, quando o ser humano ele se percebe, né, ou ele percebe a si mesmo, ou ele se auto-percebe, ou se auto-reconhece como humano, ele já está diante da angústia de ter que tomar determinadas decisões. Então, o Enem de 2016 traz um fragmento da literatura para discutir a abordagem de uma corrente de filosofia contemporânea. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, você pode falar comigo, pode comentar, inclusive, aqui na nossa postagem, aqui no Classroom, logo abaixo aqui na plataforma tem um localzinho para você fazer comentários aí particulares, então é importante, se você quiser interagir, ou pode falar com o professor no privado se ficou alguma dúvida, tá bom? No Enem de 2020, nós temos aí, então, uma outra questão, né, que eu gostaria, portanto, de resolver juntinho com você, beleza? Então, acompanhe. A Morte de Ivan Ilitch, né, uma obra, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilitch adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la.
Então aí nós temos essa citação, né, justamente é uma citação do Cases, né, na obra O Peso das Coisas, Filosofia para o Bem Viver, lançado pela editora Tinta Negra do Rio de Janeiro. Vamos ao comando da questão. O texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. É importante você saber que o Tolstói é um escritor russo muito importante, né, da literatura mundial, e que traz, então, a experiência de um personagem, de um processo pelo qual ele está passando. Né? E que aspecto, então, merece ser destacado aí como pertencente a um tema que foi central na tradição filosófica, principalmente contemporânea? Né? Seria a letra A? Seria esse personagem aí relacionado com a tradição marxista, no contexto do materialismo histórico? Tem alguma coisa nesse fragmento que trate sobre o materialismo histórico, sobre a crítica do Marx ao capitalismo? Não tem. Letra B, logicista, no propósito de entendimento dos fatos. Aqui tem uma abordagem lógica, ou lógico-matemática, ou lógico-argumentativa, para entender um fato histórico, por exemplo? Não é o caso aqui desse fragmento, né? Claramente não. Letra C. Esse aspecto aí que foi destacado no personagem do Tolstói, ele é de um tema utilitarista, como na letra C, no sentido da racionalidade das ações, tem a ver aqui com uma espécie de praticar determinado ato, praticar determinada ação, levando em conta a utilidade ou a racionalidade no processo? Também não é o caso. Letra D, pós-modernista, na discussão da fluidez das relações. Aí tem uma pegadinha, né, porque fica um pouco mais parecido. Mas vamos ver a letra E, existencialista, na questão do reconhecimento de si. Então, a alternativa correta, letra E, existencialista, na questão do reconhecimento de si. Por quê? Porque você já percebe na primeira linha do fragmento, né, que está sendo citado aqui pelo Cases, comentando a obra do Tolstói, que ele descreve com detalhes repulsivos o quê? Veja aí o final da primeira linha. Aqui acima, o terror de encarar a morte iminente. Então o personagem ele está com medo porque percebe que a sua vida está chegando ao fim. Ele sabia que estava morrendo, tinha que se acostumar com essa ideia da finitude da vida, mas não conseguia se acostumar. Ele reconhecia a si mesmo e a sua existência naquele momento de maneira angustiante, porque a morte estava chegando, a morte estava se aproximando aí, o que ocorre com o personagem Ivan Illich, no texto escrito pelo Tolstói, que está sendo comentado pelo Cases aí no seu livro O Peso das Coisas. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, eu fico aqui sempre à sua disposição, você tem o meu WhatsApp aí no privado, você que está no terceiro ano, o Enem está chegando, então a gente resolve essas questões para ilustrar um pouco o conteúdo que nós estamos estudando, inclusive. Existencialismo é tema das nossas provas, avaliações aí desse terceiro bimestre, desse terceiro período. Beleza? Espero que a filosofia para você esteja sendo compreensível, que você esteja tranquilo com relação aos filósofos e às filósofas, e eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Filosofia é uma base muito importante para você fazer não só a prova de humanas, mas também a própria redação. Beleza, pessoal? Grande abraço aí para todos e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.